4. O ego no sono. A condição do corpo astral durante o sono é sobremodo variável à medida que prossegue a evolução. Mas a do ego que nele habita varia ainda mais. Estando aquele sob a forma de uma nuvem que flutua, permanece o ego quase adormecido, como o corpo físico, e é cego às visões e surdo às vozes do seu próprio mundo superior. Se alguma ideia pertinente a esse mundo por acaso o alcançasse, já que lhe escapa o comando do respectivo mecanismo, não teria meios de imprimi-la no cérebro físico para que o recordasse ao despertar. Se um homem nesse estado primitivo captasse algo de tudo aquilo que lhe sucede durante o sono, seria quase invariavelmente o resultado de meras impressões físicas, internas ou externas, recebidas pelo cérebro, esquecida qualquer possível experiência do ego real. Em todas as fases podem ser observados os que dormem, desde a do total esquecimento das coisas até a de plena e perfeita consciência no plano astral, conquanto seja natural e relativamente rara esta última. Até mesmo consciente o bastante das importantes experiências por que tenha muitas vezes passado nesse plano superior, pode o homem eventualmente, o que não raro acontece, sentir-se impotente até certo ponto para exercer domínio sobre o cérebro no sentido de refrear suas formas pensamento irracionais, substituindo-as pelas que desejasse lembrar. E assim, uma vez desperto o corpo físico, somente resta a mais confusa lembrança, ou mesmo nenhuma, do que efetivamente lhe sucedeu. E é pena que assim seja, porque se lhe podem deparar muitas coisas da maior importância e interesse para ele. Não só lhe é possível visitar cenários distantes de incalculável beleza, como ainda manter e trocar ideias com amigos vivos ou mortos que estejam igualmente despertos no plano astral. É provável que tenha a felicidade de encontrar pessoas cujos conhecimentos sejam superiores aos seus e que lhe proporcionem conselhos e instruções. Pode, por outro lado, gozar do privilégio de ajudar e consolar os que sabem menos do que ele. E também entrar em contato com entidades não humanas de várias espécies, espíritos da natureza, elementais artificiais ou mesmo devas, ainda que raramente. Estará, em suma, sujeito a vários tipos de influências, benéficas ou maléficas, encorajadoras ou apavorantes. O ego e sua transcendental medida do tempo. Mas, quer ele guarde ou não a lembrança de alguma coisa quando fisicamente acordado, o ego dotado de plena, abre parênteses, ou mesmo parcial, fecha parênteses, consciência do ambiente astral, está principiando a entrar na posse de seu patrimônio de poderes, que transcendem de muito aqueles de que aqui dispõe, pois sua consciência, quando assim libertada do corpo físico, desfruta amplas possibilidades. A sua medida do tempo e espaço é totalmente diferente da que é normal em nossa vida de vigília. De nosso ponto de vista, é como se para ele não existisse nem o tempo nem o espaço. Não cabe aqui discutir, abre parênteses, nem desejo fazê-lo, fecha parênteses, o tema, mas que se afigure interessante de poder afirmar se o tempo realmente existe ou não, ou se não passa de uma limitação de nossa consciência inferior, e se tudo a que denominamos tempo, passado, presente e futuro, abre aspas, não é senão um eterno agora, fecha aspas. Quero apenas mostrar que, estando o ego livre da trava física, seja no sono, no transe ou na morte, parece adotar uma medida transcendental do tempo que nada tem de comum com a nossa medida fisiológica. Para comprová-lo,
Centenas de histórias podem ser lembradas. Bastará mencionar duas. Uma bem antiga, relatada, creio eu, por Edison, Addison, em The Spectator, THE-SPECTATOR, e a outra a respeito de um acontecimento que se passou em época bem recente e que nunca foi noticiado pela imprensa. Exemplos ilustrativos. Há no Corão, parece, a maravilhosa narração de uma visita que na manhã de certo dia fez ao céu o profeta Maomé. Ali viu muitas e diferentes regiões sobre as quais ouviu amplas e completas histórias. Também entreteve demorados colóquios com os anjos. Entretanto, quando retornou ao corpo físico, notou que a cama de onde se levantara estava ainda morna e verificou que haviam decorrido apenas alguns segundos. Acredito, com efeito, que não tinha acabado de correr a água de um jarro que ele entornara acidentalmente ao partir para a expedição. A história de Edison reza que um sultão do Egito, declarando ser impossível acreditar naquilo que ouviu, passou em tom desabrido a apostrofar de mentirosa a narrativa do seu instrutor religioso. O instrutor, notável e erudito doutor em leis, dotado de poderes miraculosos, quis no mesmo instante provar ao incrédulo monarca que a história não era absolutamente impossível. Trouxe consigo uma grande bacia com água e pediu ao sultão que nela mergulhasse a cabeça e a retirasse o mais depressa possível. O rei concordou em imergir a cabeça na bacia e, para sua grande surpresa, viu-se imediatamente em um lugar que jamais conhecera, uma praia longínqua, próxima ao sopé de uma grande montanha. Depois que veio a si do assombro, a ideia mais natural que lhe passou pela mente, como soberano oriental, foi a de haver sido enfeitiçado. Começou então a invectivar contra a inominável traição do sábio. Mas o tempo se passava, sentiu fome e não lhe restava outra alternativa senão sair à cata de alimento nessa estranha região. Após errar por algum tempo, deu com alguns homens que se ocupavam em derrubar árvores numa floresta, e a eles se dirigiu prontificando-se a ajudá-los. Aceitaram a proposta e depois o levaram em sua companhia até a cidade em que residiam. Ali ficou ele morando e trabalhando durante anos. Economizou dinheiro e mais tarde contraiu casamento com uma mulher rica. Passou muitos anos felizes de vida matrimonial, constituindo uma família de 14 filhos. Mas, depois que perdeu a esposa, sofreu tantas adversidades que, por fim, reduzido à miséria, foi obrigado, já em idade provecta, a voltar ao antigo ofício de carregador de lenha. Um dia, quando passeava à beira-mar, tirou a roupa e mergulhou na água para um banho. Ao erguer a cabeça e sacudir a água dos olhos, ficou pasmado de ver-se em pé no meio de seus antigos cortesãos, com o velho instrutor ao seu lado e uma bacia de água na frente. Não é de estranhar que só depois de algum tempo lhe fosse possível acreditar que todos aqueles anos de incidentes e aventuras não passaram do sonho de um momento, provocado pela sugestão hipnótica do instrutor, e que ele realmente não fizera senão mergulhar a cabeça por um instante na bacia com água e erguê-la ato contínuo. Uma boa história que serve para ilustrar o que dissemos atrás. Certo, porém, que não temos prova de que seja verdadeira. É, no entanto, bem diferente do que aconteceu outro dia a conhecido homem de ciência. Teve ele que se submeter à extração de 2 dentes, para o que lhe foi aplicada a anestesia indicada. Interessado em problemas desse tipo, resolvera observar muito cuidadosamente
suas sensações em todo o curso da operação, mas, assim que inalou o gás, dele se apoderou tal entorpecimento que logo esqueceu aquela intenção, parecendo cair em sono profundo. Acordou na manhã seguinte, conforme supôs, e saiu como de hábito para retomar seus trabalhos e experiências científicas, proferir conferências em várias corporações eruditas, etc. Tudo com um exaltado sentimento de alegria e de redobrada capacidade. Cada conferência representou um notável triunfo, cada experiência conduziu a novos e magníficos descobrimentos. Sucederam-se nesse ritmo os dias e as semanas durante considerável período, embora o tempo exato não se pudesse precisar. Até que, finalmente, quando estava fazendo uma exposição perante os membros da Real Sociedade, se viu ele importunado pelo insólito comportamento de um dos presentes, que o perturbou dizendo, abre aspas, agora tudo está terminado, fecha aspas, e detendo-se para saber o que significava tal observação, ouviu outra voz assim, abre aspas, ambos estão fora, fecha aspas. Foi então que se deu conta de que se encontrava sentado na cadeira do dentista. Todo aquele intenso período de atividade ele o vivera em 40 segundos exatamente. Pode-se dizer que nenhum desses casos foi propriamente um sonho comum. Mas ocorrências semelhantes se dão frequentemente nos sonhos comuns, havendo, por conseguinte, inumeráveis testemunhos que o comprovam. Stephens, Steffens, um dos autores alemães que se ocuparam deste assunto, relata que, ainda menino, dormindo com o irmão, sonhou que estava sendo perseguido por terrível animal feroz em uma rua distante. Correu tomado de grande pânico e sem poder gritar até que alcançou uma escadaria na qual subiu, mas, exausto pela corrida e pelo terror, foi apanhado pelo animal, que o mordeu gravemente na coxa. Acordou assustado e viu então que o seu irmão o tinha beliscado na coxa. Richers, Richers, outro escritor alemão, conta a história de um homem a quem o estampido de um tiro acordou, sendo este o desfecho de um longo sonho no qual ele se fizera soldado, desertara e, vencido por imenso cansaço, fora capturado e submetido a processo, condenado e finalmente fuzilado. Todo esse grande drama se desenrolou até o instante em que o despertou o som do tiro. Há também a história do homem que adormeceu numa cadeira de braços enquanto fumava um cigarro e que, depois de sonhar com uma existência de incidentes durante anos e anos, acordou com o cigarro ainda aceso. Casos que tais poder-se-iam multiplicar em número quase infindável. O poder de dramatização. Outra notável peculiaridade do ego, a acrescentar à sua transcendental medida do tempo, é sugerida por algumas dessas histórias e vem a ser a sua faculdade, ou talvez, melhor dizendo, seu hábito de dramatização instantânea. Observar-se-á nos casos do tiro e do beliscão o que precisamente acabamos de referir. O efeito físico que despertou a pessoa surgiu como o clímax de um sonho que aparentemente se prolongou por largo espaço de tempo, conquanto, em verdade, obviamente sugerido pelo próprio efeito físico. Ora, a notícia, por assim dizer, desse efeito físico, quer tenha sido um som ou um contato, foi comunicada ao cérebro pelos fios nervosos, e semelhante transmissão exige certo lapso de tempo, só uma insignificante fração de segundo, sem dúvida, mas ainda assim uma quantidade definida que é calculável e mensurável pelos delicadíssimos instrumentos usados na moderna pesquisa científica. O ego, quando fora do corpo, é capaz de perceber com absoluta instantaneidade e sem o uso dos nervos.
Consequentemente, é sabedor do que acontece justamente naquela infinitesimal fração de segundo antes que a informação chegue ao cérebro físico. Nesse inapreciável espaço de tempo, parece que ele compõe uma espécie de drama ou série de cenas que culminam e finalizam no evento que acorda o corpo físico e, após o despertar, sofre a limitação dos órgãos deste corpo, tornando-se incapaz de distinguir na memória entre o subjetivo e o objetivo, e daí o imaginar haver realmente participado no drama durante o sonho. Esse estado de coisas, contudo, parece ser peculiar ao ego que, do ponto de vista espiritual, está ainda relativamente subdesenvolvido. À medida que se processa a evolução e o homem real passa a compreender sua posição e suas responsabilidades, transcende ele a fase dos alegres passatempos da infância. Assemelha-se ao homem primitivo que vê todo o fenômeno natural sob a forma de mito. O ego não adiantado dramatiza todos os eventos que lhe caem sob as vistas, mas o homem que alcançou a continuidade de consciência se encontra de tal modo absorvido em seu trabalho nos planos mais elevados que lhe não sobra energia para outras coisas e por isso deixa de sonhar. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.